Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste domingo da Epifania do Senhor, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós temos diante de nós, meus irmãos e minhas irmãs, o domingo da Epifania, esta solenidade que mostra mais uma característica importante da encarnação de Nosso Senhor, do Natal de Nosso Senhor. Veja que interessante, o Natal é um mistério tão profundo, né, de onde nós podemos mergulhar nesse poço e retirar muita coisa bonita, muita riqueza. É por isso que nós vivemos em 8 dias, oitavas de Natal, ainda temos o tempo de Natal, e ainda serão apresentadas outras características importantes. Hoje nós temos uma delas, que é a Epifania, ou seja, a manifestação do Senhor para os povos pagãos. Ou seja, o Senhor está nos dizendo que não é somente os judeus, não são somente os judeus que vão receber a salvação. Ele não vem apenas para os judeus, ele vem para todos aqueles que, os povos pagãos, nós podemos compreender melhor como todos aqueles que não são judeus. Porque os judeus se achavam o povo eleito, e no primeiro momento foram os escolhidos, mas isso não pararia neles. É claro, Deus ama todos, a todas as pessoas, criou a todos, então Ele quer que todos se salvem. Portanto, a salvação não poderia ficar restrita ao povo judeu. É por isso que São Paulo vai dizer, na segunda leitura de hoje, que a mesma promessa, a mesma herança que Deus reservou aos judeus, Ele também reserva aos pagãos. Um mistério que antes não poderia ser entendido. Apenas em Cristo nós conseguimos entender de fato esse mistério que ainda não tinha sido revelado. Que a salvação de fato é para todos. E é por isso também que a profecia de Isaías de hoje vai mostrar esta realidade, uma luz que brilha para todos os povos. E esta luz atrai a todos os povos, povos do mundo inteiro, povos de todas as nações e, portanto, estrangeiros que não eram judeus. Todos eles são atraídos por esta luz, pela salvação que vem de Cristo. Nós somos parte destes povos. Nós somos parte destes povos que se transformam num só povo, que é o novo povo de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas hoje nos chama a atenção de maneira muito especial a história dos reis magos. Essa história é a confirmação de que todos os povos vão até Cristo. Afinal de contas, eles são o símbolo, uma representação dos povos estrangeiros. E é interessante perceber que os sumos sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei não foram atrás de Jesus. Os que foram atrás de Jesus foram justamente aqueles que nem eram judeus, possivelmente astrólogos que olhavam as estrelas, e faziam leituras a respeito das estrelas. Mas o bonito é que eles perceberam no meio de tudo isso, no meio destes erros, um sinal de Deus. Então vamos compreender melhor o simbolismo desta realidade. Os 3 reis magos, como astrólogos, viram esse sinal de Deus, uma estrela que apontava o caminho, que os acompanhava, que os guiava. E, é claro, estes reis magos, ao chegarem à região ali da Palestina, eles foram, em primeiro lugar, se apresentar ao rei. Não queriam ser simplesmente pessoas que entravam sem pedir, de bico, na região, e até de repente para saber mais informações. Porém, eles foram falar com o rei, e o rei era Herodes, o homem cruel, temido, que já tinha matado a sua esposa, que já tinha matado 2 filhos, porque ele desconfiava que eles iam armar algo para lhe tirar o poder. Qualquer um que ele desconfiasse que poderia tirar-lhe o poder, Herodes matava sem medo de ser feliz. É por isso que, ao saber deste menino, e ao não ter notícias mais a respeito desse menino, porque os magos foram por outro caminho, voltaram por outro caminho, ele ordenou que as crianças menores de 2 anos da cidadezinha de Belém fossem mortas, que é da onde surge a devoção também aos santos inocentes que nós celebramos há poucos dias atrás, logo depois ali do Natal. Então, é interessante perceber que eles foram até o rei Herodes, ele chamou os doutores da lei, os mestres da lei, os sacerdotes, para consultá-los, e eles disseram, de fato, existe uma profecia de que o Messias viria da cidade de Belém. Aí, é claro, Herodes ficou muito mais preocupado. Afinal de contas, os magos falaram assim, olha, nós viemos adorar o rei dos judeus. E Herodes já pensou, opa, vou perder a minha vaga. Então, ele finge estar interessado, finge querer também fazer o mesmo, ter as mesmas intenções que os magos, e diz, olha, quando souberem mais informações, me tragam. Os magos foram, então, saíram do palácio e novamente a estrela aparece. E é muito interessante que a palavra de Deus diz assim, e eles ficaram cheios de alegria. Foram até Jesus, e ali eles abriram seus cofres e deram seus presentes. Ouro, incenso e mirra. Cada um com um símbolo muito especial. Ouro, que significa a realeza de nosso Senhor. O incenso, a divindade de nosso Senhor. E a mirra, que nos recorda da paixão, morte e ressurreição. Afinal de contas, os corpos dos falecidos, embalsamados, depois eles era passado um pouco de mirra ali, um pouco de perfume nesses corpos. Então, isso já significava também, já tinha um significado a respeito da morte de Jesus. Afinal de contas, a nossa salvação une o mistério da encarnação ao mistério pascal de Cristo, as 2 grandes celebrações, inclusive do ano litúrgico, ponto alto do ano litúrgico. E aí eles abrem seus cofres, entregam seus presentes, adoram o Senhor e depois, avisados em sonhos para não voltar perto de Herodes, eles vão embora por outro caminho. É interessante perceber que o caminho é Jesus. E no início, aqueles que seguiam Jesus, muitos diziam que eles seguiam o caminho. Era um grupo chamado O Caminho, quase como se fosse
uma seita para muitos judeus, inclusive, né? Eles dizem, olha, os que seguem o caminho. Então, ir por outro caminho significa mudar de vida. Tem essa realidade do mudar de vida. Então, vamos compreender melhor o que é que nós podemos acolher para a nossa vida a respeito da liturgia de hoje. Em primeiro lugar, que nós não podemos julgar os outros e dizer quem vai ser salvo e quem não vai. Nós não podemos nos dar o direito de ficar no lugar de Deus para poder decidir, selecionar a partir da nossa visão a respeito das pessoas. Afinal de contas, nós não sabemos quem vive sinceramente a sua experiência com Deus, a sua vida, e quem não vive. Alguns podem ser como Herodes, que dizem, olha, eu quero adorar o Senhor. Então, por fora, se apresenta de uma maneira, mas por dentro, no fundo, está preocupado apenas com os seus interesses. Então, quem somos nós para julgar? Se nós somos de Cristo de verdade, se somos cristãos de verdade, nós não julgamos. Isso é uma vergonha. A segunda coisa importante é o caminho que os reis magos fizeram. Eles encontraram no céu um sinal, a estrela. Nós precisamos encontrar os sinais de Deus em nossas vidas, e nós vamos encontrar por meio das Sagradas Escrituras, por meio dos sacramentos, por meio da nossa vida de oração, por meio da nossa experiência na comunidade e por meio também dos nossos irmãos, de situações onde Deus fala ao nosso coração. Deus nos deixa seu rastro, deixa vestígios para que nós possamos encontrá-lo, para que nós possamos ir ao seu encontro. E esses vestígios e o fato de nos aproximarmos do Senhor precisa de fato nos encher de alegria, porque Jesus é a fonte da alegria. Então, quando nós nos aproximarmos de nosso Senhor para adorá-lo, a adoração, que é um dos pontos altos da vida do cristão, que muitas vezes nós não fazemos. Nós pedimos, nós agradecemos, nós até louvamos, mas nós não adoramos. Nós não reconhecemos de fato quem é o Senhor, Jesus. Ele é nosso Deus. Quem somos nós? Então, a adoração é essencial em nossa vida. O Papa Francisco vai falar muito, principalmente na homilia do ano passado, né, da Epifania. Ele fala da adoração que transforma o coração, que nos cura, que nos liberta, que nos converte, da importância, né, desta oração essencial, desse estilo de oração essencial, deste modo de oração essencial que é a adoração. Então, nós adoramos o Senhor e abrimos também os cofres, o cofre do nosso coração, para oferecer o que ao Senhor? Aquilo que somos, tudo que temos, a nossa vida, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, até com os nossos pecados, mas também com aquilo que são as nossas qualidades, os nossos dons, as nossas virtudes. Tudo, a nossa vida nós oferecemos ao Senhor. Este é o presente que Ele quer de nós. É isso que nós precisamos vivenciar. Então, entregamos a Ele a nossa vida. E ao entregar a Ele a nossa vida, nós voltamos por um caminho diferente. Ou seja, nós permitimos que a ação dele converta o nosso coração, para que de fato nós possamos viver Cristo, que é o verdadeiro caminho. O caminho, a verdade e a vida. Que Deus possa nos ajudar, que a palavra de Deus neste dia possa nos ajudar a vivenciar este itinerário que fizeram os reis magos e que, segundo a tradição, se tornaram os santos reis, né? Afinal de contas, eles se converteram, deixaram de lado a sua vida, tudo aquilo que eram as suas práticas para seguir o Senhor. Que nós possamos também seguir este itinerário, deixar de lado tudo aquilo que nos afasta do Senhor, todas as nossas práticas, tudo aquilo que faz parte da nossa vida velha, para vivermos a vida nova em Cristo Jesus. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.